Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vivamos a alegria bonita e consoladora de estarmos aqui juntos, como irmãos e irmãs na comunidade orante, nos fortalecendo e acolhendo a interpelação que nos vem da Palavra Santa de Deus, fecundando esta Semana do Bom Pastor, a quarta semana deste tempo da Páscoa, lembrando-nos que pela misericórdia de Deus, nós somos chamados a nos oferecer em sacrifício vivo. Isto é viver a imitação de Cristo, o bom pastor. Este sacrifício de nossa oferta é imagem do sacrifício de Cristo que, para dar a vida ao mundo, imolou seu corpo, permanecendo vivo. Na verdade, Cristo fez de seu corpo um sacrifício vivo, porque, tendo morrido, continua vivo. Num sacrifício como este, a morte teve a sua parte, mas a vítima permanece. A vítima vive, enquanto a morte é castigada e vencida. Por isso, os mártires nascem com a morte, no fim da vida que começam a vivê-la. Com a sua imolação, revivem e brilham nos céus, os que na terra eram tidos como mortos. Pela misericórdia de Deus, irmãos e irmãs, vamos nos oferecer em sacrifício vivo. É também o que cantava o profeta. Tu não quisestes nem vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. A nossa vida tem que ser marcada pela competência, pela generosidade, pela alegria de sempre, em tudo o que pudermos, nos oferecer para o bem, pela paz, para a justiça. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Amado irmão, amada irmã, o Senhor traz de maneira clara, direta, nesta festa da dedicação do templo celebrada em Jerusalém no tempo do inverno, o sentido bonito dele como o Senhor bom pastor. Estava ali pelo templo, no pórtico de Salomão, passeando. Os judeus, seus conterrâneos religiosos, o interpelaram: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Esta pergunta e esta dúvida revelam exatamente o limite humano no estreitamento que nós todos experimentamos de não compreender que Deus se oferece, que Deus é generosamente aquele que se oferece por vontade do Pai no Filho, que morre e ressuscita. Uma lógica que não entra tão fácil na nossa cabeça e no nosso coração, mas esta é a lógica de Deus. Por isso Jesus diz: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Ser ovelha de Cristo significa, portanto, compreender, por assimilar no jeito de ser, a lógica do bom pastor que dá a sua vida para que as suas ovelhas tenham vida e vida plena. Não conhece Cristo, o bom pastor, não o segue e não compreende a sua voz quem não se deixa banhar e se convencer pela lógica de uma vida que tem que ser ofertada. Por isso Cristo lhes afirma: eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. O Pai Cristo mostra que é Deus generoso, Deus e Pai de todos, é maior que todos
E ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão de Cristo, nem da mão do Pai, porque Ele e o Pai são um. Eu e o Pai somos um. Portanto, Ele vive esta oferta em obediência amorosa ao Pai e transborda e desdobra a sua oferta no bem de todos, mostrando para nós qual é o nosso horizonte. Não podemos ter reservas para o bem, não podemos ser indiferentes diante do sofrimento dos outros, particularmente dos que sofrem mais, dos pobres. Esta é a nossa lógica. Por isso, somos chamados a nos oferecer. Somos chamados a nos oferecer em sacrifício, porque somos todos sacerdotes deste Deus e Pai, como Ele, Cristo, o é, enquanto bom pastor. Não podemos então perder aquilo que nos foi dado pelo poder do Senhor. Vamos nos revestir com a túnica da santidade, cingir-nos com o símbolo da castidade. Seja Cristo o véu de proteção da nossa cabeça e que a cruz permaneça em nossa fronte como defesa. Por isso, gravemos em nosso peito o sinal da divina ciência. Elevemos continuamente a nossa oração como perfume de incenso. E que a nossa espada seja o Espírito que nos guia, fazendo de nosso coração um altar. E assim, com toda confiança, a coragem de oferecer-nos como vítima a Deus. Deus não quer a morte, mas a fé. Ele não tem sede do nosso sangue, mas do nosso sacrifício e da nossa oferta. Não se aplaca com a morte violenta, mas quer-nos vivendo uma vontade generosa. Assim seremos com Cristo, nosso bom pastor, cada um também bom pastor em tudo o que faz. É nossa tarefa, é nosso compromisso. Supliquemos a Deus a graça de cumprir, para que sejamos instrumentos do amor de Deus no mundo e na vida do outro. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.